Pessoal, bem-vindos a mais um FinTalks. Estamos aqui hoje, o Leonardo, a Karina e eu, Marcelo, para conversar um pouquinho sobre o tema da prevenção de fraudes no sistema financeiro na indústria de pagamentos. O tema hoje está voltado a uma resolução conjunta, que é a resolução conjunta número 6 do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. É uma norma que trata de fraudes, ela vem para complementar um arcabouço que já existe de normas sobre prevenção de fraudes, em especial a resolução do Banco Central 142 de 21 e normas que mudaram também o regulamento PIX também em 21 com relação ao reporte de fraudes para o DICT. O tema de fraudes é um tema muito importante hoje em dia, porque com o aumento da prestação de serviços financeiros e de pagamento no ambiente online, tem havido também um acréscimo, um aumento relevante no volume de fraudes. E o Banco Central está buscando aqui medidas para mitigar esses eventos e para reduzir ao máximo a incidência de fraudes nos serviços financeiros e serviços de pagamento. O tema aqui voltado à resolução conjunta número 6, essa é uma norma que foi editada em maio desse ano, e embora ela só vai entrar em vigor em 1º de novembro, o fato é que a norma traz algumas disposições que são bastante complexas de serem cumpridas e observadas pelas instituições reguladas. A norma é voltada para instituições de pagamento, instituições financeiras e outras entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central, e a norma demanda uma série de requisitos aqui que tem que ser cumpridos pelas instituições para que seja feito o registro, a consulta e eventualmente alguma alteração de registros sobre tentativas de fraude e fraudes que tenham evidências de fraude que sejam identificadas. O Leonardo aqui vai comentar um pouquinho mais sobre o conteúdo da norma, e depois a gente passa para a Karina para falar um pouco sobre os desafios de regulamentar a norma, que é o próximo passo aqui que nós estamos esperando do Banco Central. Para dar uma contextualizada a respeito dessa norma, a gente pega a informação de que, entre janeiro e junho desse ano, o Brasil sofreu mais ou menos 4,8 milhões de tentativas de fraude. E essa informação ela foi coletada pelo Serasa, que, no geral, nos fornece a informação de que existe uma tentativa de fraude a cada 3 segundos no Brasil. Então, com base nesse contexto e com base em outros estudos levantados pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional, é que se pretende e que se regulamentou essa questão do compartilhamento de informações para fins de antifraude. E dentre uma das causas que foram levantadas pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional foi justamente a assimetria informacional que existe entre as instituições financeiras e as instituições de pagamento. Outra questão identificada como sendo causa para essa quantidade enorme de tentativas de fraudes aqui no Brasil é justamente uma verificação deficiente em processos de abertura de contas e também na oferta de produtos e serviços financeiros e de pagamentos aqui no Brasil. Por fim, um dos pontos que é importante de a gente falar é que a exposição a incidentes cibernéticos também eleva, no caso, a potencialidade de tentativas de fraudes aqui no Brasil. Então, com base em todo esse contexto de causas que foram levantadas, é que, dessa forma, acabou se regulamentando essa questão do compartilhamento de informações para fins de prevenção a fraudes aqui no Brasil. A Resolução Conjunta número 6 ela tem por finalidade subsidiar procedimentos e controles para a prevenção de fraude. E para isso, as instituições de pagamento, instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, elas vão ter que compartilhar entre si dados e informações relacionadas a tentativas de fraude e também a eventos de fraudes confirmados. Para viabilizar esse compartilhamento de informações e dados sobre as tentativas e as fraudes, a resolução número 6 ela acaba colocando a necessidade de as instituições financeiras e as instituições de pagamento de obter de seus clientes, pessoas físicas e pessoas jurídicas, o consentimento para viabilizar esse compartilhamento. Uma coisa que vale a pena a gente pontuar é que esse consentimento ele pode constar em contrato, numa cláusula destacada ou em algum outro instrumento jurídico válido, para que, enfim, haja, no caso, o registro de que o cliente deu o seu consentimento para, então, fazer esse compartilhamento de informações para prevenção de fraudes. Em princípio, esse consentimento ele estaria muito mais alinhado com o consentimento da LC 105, a Lei de Sigilo Bancário, do que com a Lei Geral de Proteção de Dados, que exige, no caso dos titulares de dados, um consentimento muito mais qualificado e adjetivado. No caso, haveria uma aderência mais a essa parte do consentimento da LC 105, mas que, no geral, todos os reportes e registros relacionados à Resolução Conjunta número 6 deveriam estar em conformidade com essas duas
leis e regulamentações. Léo, obrigado pelos comentários sobre as incidências de fraude e também a questão do consentimento. Agora nós vamos passar para a Karina, que vai conversar um pouquinho com vocês sobre pontos de atenção da norma e o que tem sido discutido no mercado e tem causado preocupação com relação às instituições reguladas sobre como cumprir com as disposições da Resolução Conjunta número 6. E um ponto também que a gente precisa destacar aqui, mais uma vez, é que a resolução ainda está pendente de regulamentação pelo Banco Central. Isso deve ocorrer no futuro próximo, mesmo porque a norma entra em vigor em 1º de novembro desse ano. Em linha com os comentários do Marcelo, a gente gostaria de destacar, primeiro, que os registros devem ser feitos em um sistema eletrônico que vai ser, a princípio, descentralizado. Essa descentralização vai estar aparentando trazer alguns desafios operacionais, principalmente relacionados à interoperabilidade. O ideal seria que fosse um sistema centralizado, mas para isso a gente teria que ter uma mudança na norma. De todo modo, a norma permite que as instituições reguladas contratem os serviços de terceiros que forneçam esses sistemas eletrônicos. Elas vão ficar responsáveis pela aderência desses terceiros à regulamentação aplicável do Banco Central, inclusive em relação ao processamento de dados, tendo em vista que os serviços vão ser considerados relevantes. De todo modo, as instituições vão ter a faculdade de contratar esses sistemas eletrônicos que sejam fornecidos por terceiros, mas elas vão ficar responsáveis pela aderência desses terceiros à regulamentação do Banco Central, em especial a regulamentação sobre segurança cibernética, tendo em vista que esses serviços vão ser considerados relevantes para fins de processamento de dados. Ainda está pendente de regulamentação os prazos que vão ser aplicáveis às instituições para a realização do registro. Tem que ser observado que esses prazos deverão ser razoáveis para que as instituições consigam realizar uma diligência necessária para avaliar as ocorrências ou tentativas de fraude. Obrigado aí pelos comentários. Pessoal, então, acho que esse é um resumo, do que está sendo discutido aqui no contexto da Resolução Conjunta número 6. Ainda aguardamos a regulamentação pelo Banco Central sobre alguns aspectos importantes do cumprimento da norma. E nossa equipe fica à disposição aqui para esclarecimento de dúvidas e continuamos acompanhando o assunto. Obrigado. Tchau, tchau.